São 6 horas e 2 minutos. Aqui estamos nós, de volta para mais uma conversa nesta iniciativa da Delegação Socialista Portuguesa no Parlamento Europeu, a partir do qual, a partir de hoje, se associa também o Sapo 24, ampliando esta nossa janela, ampliando a plateia que quer estar mais informada sobre a Europa e sobre como a Europa está a responder a esta pandemia. Já aqui abordámos, de um ponto de vista genérico, na passada terça-feira, a esta mesma hora, a resposta global da União Europeia à pandemia do Covid-19. Agora, a altura para olharmos para os efeitos financeiros que esta crise pode ter, quais as soluções, quais os caminhos que poderemos ter no futuro. E para falar connosco esta tarde temos o deputado Pedro Silva Pereira, a quem agradeço a sua presença aqui, e começamos já, Sr. Deputado, se me permite, por uma pequena pergunta de glossário. Ouvimos falar de Corona Bonds, ouvimos falar de Eurobonds, hoje de manhã, durante a sua intervenção em plenário, falou de Recovery Bonds. Estamos sempre a falar do mesmo, mutualização da dívida é o segredo. O que é isso para o cidadão comum? Boa tarde e bem-vindo. Muito boa tarde. É verdade que essas expressões andam por aí e elas não querem dizer exatamente o mesmo. Correspondem todas elas, é verdade, a fórmulas de mutualização da dívida. Isto é, atualmente os Estados recorrem aos mercados financeiros para se financiarem, emitem, portanto, as suas obrigações ou títulos de dívida. A ideia dos eurobonds, fundamentalmente, seria a emissão de títulos de dívida pública conjuntamente pelos Estados europeus ou pelas suas instituições e não por cada um separadamente. A diferença entre os eurobonds e os corona bonds, por exemplo, é a ideia de que os eurobonds seriam soluções permanentes para concluir a União Económica e Monetária numa peça essencial que lhe falta desde os corona bonds, como existem resistências à criação dos eurobonds, seria uma forma de dizer, bom, pelo menos vamos fazer isto para responder a esta crise. E daí apareceu a expressão corona bonds. A expressão recovery bonds, que agora anda aí e parece estar a fazer o seu caminho, pretende sublinhar que são títulos de dívida pública emitidos pela Comissão Europeia e garantidos pelo Orçamento Europeu para financiar um plano de recuperação da economia. Portanto, aqui nós não estamos apenas a dizer que são títulos de dívida pública para fazer face à crise, estamos a dizer especificamente que eles serão utilizados para financiar um plano de recuperação da economia. Daí a expressão recovery bonds. E pelo qual é essencial um plano, corrija-me se eu estiver a citar mal, que defendeu esta manhã um acordo político urgente. Nós já percebemos que no Eurogrupo parece ser difícil encontrar alguma unanimidade, o Conselho também, o Parlamento desta vez parece que foi mais unido. Bom, é verdade, o Parlamento Europeu foi capaz de construir uma resolução conjunta com opções para a resposta europeia à crise, que reuniu as 4 maiores famílias políticas pró-europeias. Os socialistas, o centro-direita, o PPE, mas também os verdes e os liberais. E é muito importante que o tenha feito. Isto é, os cidadãos precisam de ver que estes impasses nas decisões europeias podem ser superados por respostas conjuntas. E é verdade que elas são muito necessárias. Eu disse esta manhã na minha intervenção no Parlamento Europeu que se vive na economia europeia um ambiente de alerta de tsunami. Nós sabemos que com as economias paralisadas há de vir aí certamente uma onda gigantesca de destruição de empresas, de empregos, de condições de vida das famílias, mas não sabemos ainda a exata dimensão que ela vai ter. Isso cria naturalmente muita angústia, porque estes primeiros sinais
com os layoffs e com o aumento já do desemprego, estes primeiros sinais são mesmo apenas os primeiros. Não há também não permite encontrar uma solução facilmente. Sim, a solução naturalmente não é fácil, mas a gravidade desta crise, sem precedentes, isto é, seria preciso voltar à grande recessão dos anos 30 para encontrar uma coisa semelhante, existe de facto uma resposta à altura das circunstâncias. Do nosso ponto de vista, essa resposta à altura das circunstâncias implica um quadro financeiro plurianual reforçado e não de cortes, como estava proposto até aqui. Um quadro financeiro reforçado e depois que esse quadro financeiro seja financiado também pela emissão dos tais recovery bonds. Isto é, a Comissão Europeia, ela própria, teria que ir aos mercados financeiros e com as garantias do seu próprio orçamento europeu, que garante juros baixos e, portanto, são condições muito favoráveis de mobilização de financiamento, encontraria os recursos para apoiar um grande plano de recuperação da economia. Essa é a proposta. E é muito importante que isto aconteça, porque eu vou dizer, há anos que nós andamos a tentar convencer o centro-direita a aderir a uma solução, qualquer que ela seja, de mutualização da dívida pública. E é verdade que também dentro da família socialista existem aqui e ali algumas resistências. Mas, de facto, é a primeira vez que o Partido Popular Europeu, como tal, vota uma solução que é expressamente a favor de uma forma de mutualização da dívida pública. Portanto, estando criado o clima essencial para no próximo Conselho Europeu poder avançar nesse caminho? É uma pergunta que vários setores da sociedade fazem. Bom, o caminho faz-se andando. O que esta mensagem do Parlamento Europeu significa é uma influência, eu espero que importante, sobre o Conselho e também sobre a Comissão, porque a Comissão é que tem que apresentar o tal quadro financeiro plurianual reforçado. Já disse que o iria fazer, mas ainda não fez. E o Conselho depois tem que aprová-lo e tem que acordar na tal solução de engenharia financeira para dar músculo suficiente a este instrumento de recuperação da economia. É muito importante perceber que se isto não acontecer, isto é, se não existir um plano europeu de recuperação da economia sustentado por estes instrumentos financeiros, a alternativa é que a recuperação da economia tem que ser toda suportada pelos Estados-membros com a emissão da sua dívida nacional. E agora dizem-nos, mas nós suspendemos as regras orçamentais, podem violar o déficit, podem violar os limites da dívida pública. Muita flexibilidade agora. Mas quanto tempo é que isso dura? Porque quando as dívidas dispararem, quando a tal onda gigante do tsunami for visível e houver pânico nos mercados financeiros, então vai haver uma enorme tentação de especulação contra as dívidas dos Estados, das economias mais vulneráveis, e aí estamos nós devolvidos a uma crise das dívidas soberanas. É isso que é preciso evitar. E vou já colocar e aproveitar exatamente a sua deixa, Sr. Deputado, para lhe colocar a primeira pergunta do nosso parceiro, do Sapo 24, uma pergunta formulada pela jornalista Isabel Tavares, do Sapo 24, a quem desde já agradeço a sua colaboração neste nosso espaço interativo. E a pergunta é esta, Sr. Deputado. A mutualização da dívida, sobretudo para países com as contas mais fracas, como Portugal já esteve à beira da bancarrota 3 vezes, deixa o poder do lado de quem vai gerir esse dinheiro. Numa União Europeia que nem sempre se tem mostrado solidária, esse é um risco elevado. Como pode Portugal proteger-se? Bom, não há dúvida que uma solução deste tipo precisa de solidariedade, mas francamente, se há coisa que eu penso que os cidadãos europeus não compreendem, é que perante a crise desta dimensão, todos sabemos que ninguém provocou, mas que ataca a todos, atinge as economias de todos, não haja uma resposta solidária
para esta crise. Nós o que pensamos é que o importante mesmo é que pelo menos uma parte do esforço financeiro que vai ser feito seja partilhado a nível europeu, seja suportado no tal plano europeu de recuperação da economia, exatamente para que nem tudo esteja às costas das dívidas nacionais dos Estados-membros. É claro que as economias mais vulneráveis, como se diz aí na pergunta, serão sempre as mais ameaçadas. Mas o nosso ponto é exatamente mostrar que não somos só nós os interessados numa solução capaz. Realmente, talvez nunca como agora, foi evidente, foi tão evidente, que é do interesse de todos uma resposta que funcione e que seja forte e que seja solidária. Porque se isso não acontecer, nós não podemos ter, evidentemente, uma outra crise, um outro ciclo de austeridade como tivemos no passado e, portanto, é o próprio projeto europeu, é o euro, para começar, e é o projeto europeu também que fica em risco. E, portanto, torna-se absolutamente essencial e do interesse de todos, e não daqueles que são de economias mais vulneráveis, que essa resposta possa existir. João Ribeiro pergunta-lhe: considera que o acordo alcançado ao nível do Eurogrupo, que prevê, entre outros, a disponibilização pelo Mecanismo Europeu de Estabilidade de 500 mil milhões de euros em linhas de crédito, será suficiente para dar resposta a uma crise económica e social? Não, o acordo do Eurogrupo não é suficiente para dar a resposta que é necessária. Ele é importante, foi um passo na direção certa, venceu até um processo de impasse e, portanto, foi positivo aquele acordo no Eurogrupo. Ele mobiliza 540 mil milhões de euros através de mecanismos de resposta de emergência à crise, mas nem isso preenche todas as necessidades de uma resposta de emergência, nem isso significa a alavanca necessária para um plano robusto de recuperação da economia com a escala que nós temos. E é por isso que, além daqueles instrumentos de emergência, nós precisamos de um plano de recuperação económica com um mecanismo, com um quadro financeiro plurianual reforçado e instrumentos financeiros inovadores, criativos, que estejam à altura de uma crise que também é ela nova e sem precedentes. A última reunião do Eurogrupo foi particularmente acompanhada pelos cidadãos europeus e pelos portugueses em particular. Uma nova pergunta sobre essa realidade e sobre todo o contexto mesmo do último Conselho Europeu. Cátia Fonte, como explica a posição intransigente dos Países Baixos e da Alemanha no que diz respeito à criação de eurobonds e a constante recuperação do argumento do risco moral? Pois a pergunta já tem uma boa parte da resposta, porque realmente o que explica essa resistência é a ideia do risco moral. Isto é, a ideia de que, bom, se tivermos aqui solidariedade nos processos de emissão de dívida pública, então isso funciona como um desincentivo aos Estados-membros para prosseguirem políticas orçamentais responsáveis e para executarem as reformas estruturais. Este é o raciocínio que está a marcar essas resistências, e, aliás, desde o início da criação do euro, desde a fundação do euro, o Tratado de Maastricht, que a Alemanha e outros próximos fez questão de inscrever nos tratados a chamada cláusula do no bailout, que é uma cláusula que impede realmente as instituições europeias e os outros Estados-membros de assumirem uma cota-parte de responsabilidade para ajudar a resolver os problemas financeiros de um outro Estado-membro e proibir também as transferências financeiras permanentes para um determinado Estado-membro. E é por isso que precisamos de construir soluções solidárias, contornando estes obstáculos que existem nos tratados. Mas isso é possível.
porque realmente até já existem precedentes de emissões de dívida da Comissão Europeia, juros muito baixos, garantidas pelo Orçamento Europeu, e é realmente isso que estamos a propor. Propomos aqui no Parlamento Europeu, e os socialistas de forma particularmente veemente, como um dos elementos de solução para este problema. Nova pergunta do Sapo 24. A União Europeia já tinha um problema orçamental agravado com a saída do Reino Unido, agora com a pandemia. Onde pode ir buscar mais receitas e que alterações isso trará ao quadro financeiro plurianual, o orçamento de longo prazo da União Europeia, que não é elástico? Bom, é verdade, mas também não é tão rígido, ou não deve ser tão rígido como o fazem. E por isso as propostas que estavam sobre a mesa para esse quadro financeiro plurianual para os próximos anos eram muito insatisfatórias. Haviam cortes em setores importantes, designadamente na política de coesão e na política de agricultura, e de facto a União Europeia vive com um orçamento da ordem de 1% do produto interno bruto, que compara ridiculamente com a dimensão do orçamento, por exemplo, federal, no caso dos Estados Unidos da América. Precisamos de reforçar esse orçamento. Como? De onde é que veio o dinheiro? Pois, certamente, não há alternativa a que essa solução seja encontrada com vários instrumentos. Nós precisamos de mais contribuição dos Estados, e em particular para suprir a ausência de contribuições de um grande contribuinte, que era o Reino Unido. Precisamos de novos chamados recursos próprios, isto é, fontes diretas de receita das instituições europeias. Nós podemos taxar as transações digitais da economia digital. Nós podemos e devemos taxar algumas práticas com utilização de plástico, com emissões de CO2 que são até ambientalmente indesejáveis. Nós precisamos de taxar transações financeiras. Portanto, o reforço dos instrumentos de recursos próprios é um outro elemento. E depois, em cima disso, os tais recovery bonds, que com a credibilidade e a solidez de um grande orçamento europeu, que a Comissão Europeia possa, ela própria, emitir títulos de dívida pública, ir aos mercados financeiros e obter os recursos para poder apoiar um grande plano de recuperação da economia. Uma pergunta, Sr. Deputado, de António Anchas. Em Itália, académicos e economistas como Nino Galloni voltam a falar do lançamento de moeda paralela para uso interno complementar ao euro. O que pensa disso? Bom, o que eu penso disso é que temos problemas que cheguem com o euro. O nosso desafio neste momento deve ser completar a União Económica e Monetária. E é de facto uma obra inacabada, a União Económica e Monetária, porque lhe falta uma capacidade orçamental, falta-lhe um emprestador de último recurso, falta-lhe uma função de estabilização. Nós precisamos de completar a União Económica e Monetária. Como, aliás, precisamos de completar também a União Bancária. Não deixa de ser extraordinário que nós cheguemos aqui a uma nova crise, 10 anos passados da crise anterior, e verifiquemos que a agenda da conclusão da União Económica e Monetária e a agenda da conclusão da União Bancária está tão desoladamente longe do fim. É isso que nos deixa também mais impreparados. Mas por isso precisamos de respostas de emergência. Não será possível criar instituições, grandes alterações legais, reformas dos tratados para nos permitir agora responder a esta emergência. Nós temos que, dentro dos quadros que são restritos pelos tratados, explorar todas as margens para soluções criativas que nos permitam mobilizar os recursos de resposta à crise. Mais uma pergunta, Diogo Silva, e esta é uma pergunta extensa e robusta. Permita-me o comentário, onde se pergunta ao Sr. Deputado que muito deste pânico que se vive hoje é canalizado através das agências de rating e das avaliações que estas fazem.
que são depois usadas pelos bancos de investimento responsáveis por fazerem oscilar as taxas de financiamento dos Estados-membros. De que forma é que podemos mitigar este impacto e que papel é que uma solução europeia poderia desempenhar para esse efeito, garantindo assim menos volatilidade nas taxas de juros? Bom, essa pergunta é muito interessante, complexa, de facto, como diz. Embora a verdade seja dita, as agências de rating estão a resistir ainda estoicamente a responder a esta emergência. Hoje, por acaso, tivemos um primeiro sinal negativo a propósito dos ratings dos portugueses. Mas não há dúvida que, como dizia há pouco, se instalar o nervosismo nos mercados financeiros, isso então vai provocar aquele ciclo vicioso que nós conhecemos, pronunciamentos das agências de rating, subida dos juros e limitação da capacidade de financiamento dos Estados. Já há muito que se fala da necessidade de uma agência europeia de dívida de rating, de notação das dívidas. Esse processo foi muito falado, mas faz parte daquela lista infindável de excelentes ideias para responder aos nossos problemas, mas que ainda não teve solução. Importante mesmo, julgo eu, é garantir que, mesmo que haja recovery bonds, mesmo que haja o tal plano financeiro, o tal quadro financeiro plurianual, o aumento das dívidas públicas, que sempre vai existir, porque quando caem as receitas e aumentam as despesas, inevitavelmente sobem os déficits e subirão as dívidas públicas, é preciso que este esforço financeiro que os Estados fazem para ajudar a economia, as famílias, o emprego, seja feito a custos mais controlados possível. Isto é, aos juros mais baixos possível. É por isso que as decisões do Eurogrupo são importantes, porque aqueles empréstimos do mecanismo de estabilidade, aqueles instrumentos, o SURE, que a Comissão Europeia lança de apoio ao emprego, uma coisa garantem, é juros baixos. Nós precisamos que isso seja duradouro. E, portanto, aquela suspensão das regras orçamentais europeias, ela não pode ser recolocada em vigor ao virar da esquina. Só pode acontecer quando a situação estiver ultrapassada. Precisamos dar essas garantias aos Estados para que esta flexibilidade orçamental agora não signifique uma armadilha e que os Estados pagarão com austeridade quando tiverem novamente que aplicar as regras orçamentais e assumir os seus compromissos com as metas do déficit e da dívida pública. Nova pergunta de Sofia Rodrigues. Ao ouvir certos dirigentes europeus, ficamos com a percepção que a União pouco aprendeu com a crise financeira de 2008-2009 e que pouco se fez em matéria de reforma da arquitetura da zona euro. Continuamos a ser um verdadeiro tesouro europeu, entre aspas, e sem uma união bancária completa, como há pouco de resto dizia. A única instituição que tem garantido alguma estabilidade à moeda única é o Banco Central Europeu. Por que razão não se conseguiu avançar mais na conclusão da União Económica e Monetária e como avalia o papel do Banco Central Europeu nesta crise? Bom, estou muito de acordo com os pressupostos dessa pergunta. É exatamente assim. De facto, a instituição que salvou o euro na anterior crise financeira foi o Banco Central Europeu e apenas quando, a certa altura, o Sr. Draghi, não tanto numa primeira fase sob a liderança do Sr. Trichet, quando o presidente Mário Draghi chegou à frente e disse que o BCE estava ali para defender o euro e garantir a estabilidade financeira com todos os recursos que fossem necessários. Agora, mais uma vez, depois de uma hesitação inicial, foi de facto o Banco Central Europeu que deu a resposta mais robusta. Aquilo que está hoje a garantir que, apesar de tudo, os juros permanecem controlados e baixos até, foi de facto o anúncio de um programa de compra de ativos de 750 mil milhões de euros, que somava, aliás, a outras linhas já existentes, do Banco Central Europeu. Portanto, o Banco Central Europeu é essencial e eu estou até convencido
por muito que espere que o Conselho dê ouvidos ao Parlamento e que avance numa solução, eu estou convencido que vamos continuar a precisar de mais empenhamento do Banco Central Europeu para dar resposta ao problema. Uma das razões porque o Banco Central Europeu é tão mais eficaz do que as instituições europeias é que não há direito de veto no Conselho dos Governadores do Banco Central Europeu. E, portanto, isto significa que o presidente do Banco Central alemão, por exemplo, por muito que esteja desacordo, e esteve em desacordo com as medidas do Mário Draghi da resposta à crise, não tem poder para as inviabilizar, a menos que elas sejam ilegais. E bem tentaram questioná-las do ponto de vista da legalidade e perderam. Ao nível europeu, o problema é essencialmente o seguinte, eu posso, acho que, resumir assim. Há um longuíssimo debate, que parece eterno, entre a redução de riscos e a partilha de riscos. Os países do centro e do norte dizem, pois, com certeza, um dia mais tarde, haver mais solidários e de riscos. Mas primeiro tem que haver redução de riscos. Vocês têm que sanear os vossos bancos, vocês têm que fazer as reformas que nós achamos que devem fazer. Acontece que essa redução de riscos para eles nunca é suficiente. Todos os países já saíram de procedimentos de déficit excessivo, reduziram os seus déficits, reduzir as suas dívidas públicas, mas isso não chega. Nem sequer para concluir a união bancária, aquilo que foi feito para acabar com os empréstimos mal parados foi considerado suficiente. Enquanto que outros na Europa dizem já fizemos este esforço, já saímos dos procedimentos de déficit excessivo, está na altura de acompanharmos a redução de riscos com uma maior partilha de riscos. E é esta discussão que existe ao nível do Conselho e das instituições europeias. Sr. Deputado, há nesta próxima pergunta um sinal daquilo que têm sido as várias divergências ou oposições. Já ouvimos falar do grupo dos forretas da União Europeia, já ouvimos falar do grupo dos amigos da coesão. São os frugais, dizem que eles são os frugais. O nosso primeiro-ministro prefere chamar-lhe o grupo dos forretas, como muito bem sabe. Pergunta formulada por Fátima Luz. Não estaremos a assistir a um risco sério de ruptura entre o Norte e o Sul que poderá reforçar o apoio a movimentos populistas? Se a Europa não conseguir responder a esta crise que se apresenta aos olhos dos cidadãos como tão evidentemente carecida de uma resposta forte e solidária, há um risco de vida, de facto, para o projeto europeu. Eu acho que esse risco existe, está aí. Nós temos visto um processo de construção de soluções que é normalmente difícil, enfim, estamos a conciliar posições de 27 Estados diferentes, com sensibilidades políticas, com sensibilidades até culturais muito diferentes, e a verdade é que vamos também vendo alguns sinais de esperança, porque no meio de muita hesitação, desacerto e divergência, a verdade é que a Comissão Europeia lá foi capaz de pôr de pé um conjunto de medidas de emergência muito relevantes e que nós não podemos ignorar. O Banco Central Europeu está a fazer o que precisa de fazer, como não fez no início da resposta à crise financeira anterior. E agora, hoje mesmo, vamos mais longe, aqui no Parlamento Europeu, nós apresentámos em conjunto a tal resolução sobre a resposta à crise, que sinaliza que é possível o entendimento político. Oxalá que aquela minoria, porque é de uma minoria que se trata, tem bloqueado no Conselho as soluções mais solidárias, possa ser convencida, com certeza com soluções de compromisso, com certeza com soluções imaginativas, mas possa ser convencida de que está na hora de, em alguma medida, a partilha de riscos que a solidariedade impõe. Dora, então, coloca aqui uma pergunta, digamos, mais técnica. Em que medida a criação de um instrumento de mutualização de dívida a nível europeu poderia beneficiar a União como um todo?
Bom, poderia de facto beneficiar a União como um todo, desde logo porque salvaria o projeto europeu e o euro. Eu não tenho nenhuma dúvida de que se países que enfrentaram a dureza da última crise financeira forem devolvidos à espiral da austeridade por dívidas soberanas, e se isso acontecer ainda por cima, envolvendo agora também, atingindo agora também enormes economias europeias, como a Itália e a Espanha, que da outra vez foram in extremis salvas pelo Banco Central Europeu, então realmente é o projeto europeu que fica em causa, o euro que fica em causa, e nem queiramos fazer especulação sobre o que seria a destruição do projeto europeu, o colapso económico e financeiro que isso representaria para todos, incluindo para aqueles que, tendo uma solução desafogada, também a têm por causa do euro. Porque não esqueçamos esse ponto. A existência do euro tem sido um instrumento muito favorável do ponto de vista económico e financeiro para as economias que agora parecem ser mais relutantes em aceitar soluções solidárias. Uma outra pergunta formulada agora pelo Sapo 24. Por que motivo a União Europeia não opta pelo chamado helicopter money? Não seria mais eficiente o Banco Central Europeu emitir moeda e os Estados-membros receberem cheques que transfeririam diretamente para os cidadãos sem criar dívida? Bom, o helicopter money é uma ideia que anda para aí e tem apoiantes a cada dia que passa. Não é, portanto, uma ideia que devemos desprezar, apesar do nome, porventura, poder assustar um pouco. Parece que agora vamos distribuir aí dinheiro sem critério e, portanto, é uma solução que certamente cria também algumas reações negativas. Mas é uma solução difícil de desenhar. Eu queria recordar, nós temos nos tratados uma regra que proíbe as tais transferências financeiras permanentes para os Estados-membros. É claro, podia-se dizer, bom, mas isto é uma transferência financeira one-off, feita de uma vez só para responder a esta crise. Mas ainda assim, não me parece que isso seja uma solução mais fácil de vender na nossa clientela das instituições europeias e dos governos nacionais do que as outras que estão a custo, estamos a tentar. Uma nova pergunta, desta vez de José Ribeiro, que pergunta que não será necessário criar um novo plano europeu de recuperação ainda mais ambicioso, que não passa apenas por linhas de crédito, mas por instrumento de apoio ao investimento, recuperando a lógica dos fundos europeus de coesão? Também estou muito de acordo. Aliás, é isso que tem dito o Dr. Vítor Constâncio, que tem tido várias intervenções recentes muito interessantes e que eu recomendo que consultem sobre a resposta à crise. O Dr. Vítor Constâncio tem dito, em primeiro lugar, precedentes ao abrigo dos tratados de conjunta de dívida pública pela própria Comissão Europeia. É verdade que, em alguns instrumentos, isso depois se traduz em empréstimos aos Estados. Empréstimos a juros baixos, mas empréstimos que os Estados depois têm que pagar. O Dr. Constâncio tem defendido que a excepcionalidade desta crise permite defender, ao abrigo também dos tratados, um programa europeu de resposta à crise, de projetos europeus, entendido como projetos europeus, e que, portanto, permitiria que essa emissão de dívida fosse assumida pela Comissão Europeia, não fosse sobrecarregar as dívidas nacionais, não envolvesse os tais empréstimos. Seria, na prática, realmente uma transferência provisória, isto é, para um plano de recuperação da economia com uma duração limitada, mas, de todo modo, seriam
transferências verdadeiramente, ou projetos propriamente europeus, e não projetos que sobrecarregassem a dívida nacional. Mesmo que depois os Estados pudessem assumir a responsabilidade de ir aumentando as suas contribuições para o orçamento comunitário. Mas isso não vai à dívida pública, também existem precedentes aceitos pelo Eurostat disso, e esse é, de facto, o mais importante, é que nós encontremos os meios sem criar o risco de uma nova crise das dívidas soberanas. Uma pergunta extremamente fácil de resposta, Sr. Deputado. Pedro Vaz Teixeira, como avalia a ação da Comissão Europeia nesta crise e das demais instituições europeias? Bom, cada caso é um caso, não é? Portanto, eu penso que nós podemos dizer que o Banco Central Europeu, depois de uma primeira hesitação, esteve à altura e respondeu com um programa muito vigoroso que está a produzir excelentes resultados de estabilização dos mercados de dívida soberana. Tem, aliás, vários instrumentos que mobilizou e eu creio que fará mais e que está disponível para fazer mais se isso for necessário, como eu antecipo que venha a acontecer. O de investimento também contribuiu para estas medidas agora adotadas no Eurogrupo, com um instrumento financeiro significativo de apoios às empresas, sobretudo às pequenas e médias empresas. Esteve bem, portanto, precisamos de reforçar o capital do BEI para que ele possa continuar a responder. Depois, o mecanismo de estabilidade fez a sua parte, disponibilizou os empréstimos ditos cautelares, de emergência, e ficou estabelecido que eles seriam sem condicionalidade e que seriam para apoiar não apenas os setores de saúde pública, gostaria de deixar isso claro, os sistemas de saúde, mas também para apoiar os custos diretos e indiretos de medidas de prevenção da saúde pública. E atenção, isto é muito importante, porque o que é uma medida de prevenção da saúde pública que tenha sido tomada ao longo da resposta à crise? Encerramento de escolas, encerramento de restaurantes, estabelecimentos comerciais. Essas medidas foram tomadas em nome da prevenção da expansão da pandemia. Portanto, os custos indiretos dessas medidas poderão ser apoiados por estes empréstimos do mecanismo de estabilidade e, portanto, acho que o mecanismo de estabilidade também fez a sua parte. A Comissão Europeia ainda hoje pediu desculpa por um certo desacerto inicial nas respostas, mas depois temos que aceitar que a Comissão Europeia tem feito um grande esforço de acertar o passo com esta crise. Mobilizou todos os recursos que existiam no quadro financeiro que estava ainda em vigor, mobilizou todos os recursos para responder à crise. Portanto, dificilmente lhe podemos pedir mais. E também tem reagido para conseguir, de alguma forma, que haja uma maior coordenação entre os Estados-membros, naquelas medidas de encerramento de fronteiras, circulação do equipamento médico que é necessário. A Comissão Europeia tem feito a sua parte. O Eurogrupo já falámos, um passo positivo, mas insuficiente com o acordo alcançado sob a liderança do Ministro das Finanças, Mário Centeno, e o Conselho, verdadeiramente, nós estamos à espera da hora da verdade. Eu já gostaria depois de detalhar consigo mais no final, porque também precisamos de lançar nesta nossa conversa, naturalmente, uma perspectiva sobre esse próximo Conselho Europeu que poderá ser mesmo vital. Vou só acrescentar-lhe mais uma pergunta de José Carlos Antunes, que falava exatamente a propósito de todas estas medidas que agora estava aqui a linkar, que pergunta simplesmente isto: não estamos só a falar de boias de salvação, não de algo estrutural? Bom, de alguma forma isso é verdade. Portanto, nós não estamos a falar de resolver os problemas estruturais que estão bem identificados, com a conclusão da União Económica e Monetária, com a conclusão da União Bancária. Não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de uma resposta à crise. Por um lado,
respostas de emergência, por outro lado, um plano de recuperação económica. E recorremos a soluções imaginativas, criativas, como os recovery bonds, espero eu, como os recovery bonds, que têm mais condições, embora seja uma luta difícil, mas têm mais condições de viabilidade agora por serem excepcionais do que se fossem eurobonds, portanto uma solução permanente e estrutural. Mas eu espero que, se essa solução vier a ser consagrada, que ela possa também inspirar depois medidas estruturais como aquelas que precisamos. Sei que o senhor deputado e vice-presidente do Parlamento Europeu tem compromissos sensivelmente dentro de um quarto de hora, por isso vamos avançar na nossa conversa. Europeu, vamos fazer uma homenagem aos médicos e aos enfermeiros, ao pessoal dos serviços de saúde, que tem sido inexistível por toda a Europa na resposta a esta pandemia. Há aqui 3 ou 4 perguntas de 3, 4 pessoas aqui que nos estão a acompanhar no nosso espaço interativo, que estão preocupadas com o que vai ser o próximo Conselho Europeu. Senhor Deputado, depois da discussão desta manhã em plenário, depois das negociações de uma resolução que se pode considerar robusta do Parlamento Europeu e de uma consolidação de todas as forças pró-europeias em torno do mesmo, é possível perspectivar um Conselho Europeu de maior unidade, um Conselho Europeu que vá trazer também respostas robustas? Eu espero que possamos ter um Conselho Europeu que aponta um caminho e que dá passos nessa direção. Naturalmente, estou à espera, isso também não está propriamente nas tradições das instituições europeias, que se faça uma reunião e se resolva logo ali tudo, havendo processos tão complexos e tantas resistências. Mas estou à espera que a voz do Parlamento Europeu, a voz das instituições europeias que têm pedido essa resposta solidária possa ser ouvida e, portanto, que haja pelo menos o sinal de que o Conselho está disponível para construir a tal solução robusta de resposta a esta crise e depois, enfim, haverá certamente muitos detalhes e muitos outros passos para dar até ela poder entrar plenamente em, mas que saibamos que o Conselho percebeu a mensagem e que não vai arrastar os pés. É o que eu espero que possa acontecer neste Conselho. Ainda uma pergunta prática e que tem sido uma das grandes dúvidas de todos os cidadãos europeus ao longo deste período de crise. O António Anchas pergunta: a retoma económica deve dar prioridade ao lado da oferta, através da concessão de linhas de crédito para as empresas, ou no lado da procura, através de transferências diretas para as famílias? Ou que peso deve ter uma e outra componente? Bom, sem dúvida que esta crise é uma crise que atinge profundamente as duas dimensões, o lado da oferta e o lado da procura. E, portanto, nós precisamos de respostas que sejam dirigidas a essas duas dimensões. Hoje, quando estamos a apoiar o emprego, através de medidas que são de sacrifício, com certeza, para os trabalhadores, mas que procuram preservar postos de trabalho através de soluções financiadas e participadas pelo Estado, como é o caso do lockout, estamos a proteger, em alguma medida, os empregos, portanto, o rendimento das famílias e a capacidade da procura de desempenhar a seu tempo o seu papel. Mas quando se estão a dar apoios às empresas, como aquelas que o Governo já mobilizou e outras que certamente virão aí, estamos a apoiar naturalmente o dinamismo das empresas, a sua vitalidade e a sua capacidade de reagir a um período difícil. Eu creio que, ao contrário, porventura, do que sucedeu na crise anterior, aqui é muito evidente
que as duas componentes da oferta e da procura precisam igualmente de uma atenção e de uma resposta que significa o apoio que é necessário neste momento. Carla Isabel, nota que o senhor, logo do início da nossa conversa, falou de um alerta de tsunami. Pergunta: a onda é muito grande? Teremos um porto seguro onde nos abrigar? Bom, a onda será gigantesca. Acho que não pode ser de outra maneira. Porque nós nunca vimos isto. As economias todas paralisadas ao mesmo tempo, com estes lockdowns por toda a parte. E, portanto, isto só pode ter um impacto brutal nas contas públicas, mas também na dinâmica empresarial. Quando é que haverá realmente confiança suficiente, por exemplo, para que o turismo possa voltar a ter o dinamismo que estava a ter bem recentemente? É natural que seja um processo mais gradual do que aquilo que nós gostaríamos. E, portanto, naquele momento em que estas medidas transitórias, por exemplo, do lockdown, tiverem que cessar, nós então vamos perceber quais são as empresas que se conseguem salvar, quais são os empregos que se conseguem salvar e, portanto, então teremos uma visão mais exata. Já começam a circular as previsões do FMI e de outras instituições financeiras. O governo português também começa a fazer as suas projeções e elas apontam para uma queda da economia sem precedentes. E o contrário é que seria estranho, porque, de facto, esta situação é toda ela absolutamente sem precedentes. Portanto, eu, infelizmente, tenho que responder que sim, a onda vai ser gigantesca. Haverá, no entanto, um porto seguro? Bom, eu acho que nós estamos, a nível europeu, ainda a tempo de construir uma resposta em condições. Já há alguma coisa, a tal intervenção do Banco Central Europeu, as tais medidas de emergência que estão no terreno, mas sem grande plano de recuperação da economia, nós ficaríamos sempre aquém daquilo que é necessário. E é isso que, de facto, é o passo que é preciso dar a seguir. Alfredo Cunha pergunta, ainda na sequência de nós termos já aqui abordado o próximo Conselho Europeu, qual é a sua perspectiva? Admite um novo bloqueio holandês no Conselho Europeu ou isso são já águas passadas? Não, eu admito, não posso excluir esse cenário. Como digo, enfim, não me parece que do pé para a mão aquilo que eram dificuldades vão tornar em facilidades. Assim, isso não acontece, isso só nos contos de fadas. Portanto, a construção de um compromisso viável vai ser difícil. Eu creio, no entanto, que as posições dos vários países não são exatamente as mesmas. E, em particular, não é a mesma a resistência da Holanda e a resistência da Alemanha. O tom é diferente e a abertura em relação a soluções mais efetivas também pode ser diferente. Eu faço notar que um comissário europeu responsável pelos orçamentos deu recentemente uma entrevista ao Financial Times em que ele próprio dizia que estava a trabalhar a Comissão Europeia, liderada por uma alemã, que é a senhora Ursula von der Leyen, que acabou de sair do governo da senhora Merkel, está ela própria a trabalhar num quadro financeiro plurianual reforçado, que hoje disse no Parlamento Europeu que seria muito diferente daquilo que estava inicialmente pensado, portanto, prometendo uma mudança com ambição do quadro financeiro e também com os tais recovery bonds. O comissário disse que a solução dos recovery bonds já fazia parte da equação em que a Comissão está a trabalhar. E, portanto, eu penso que se vão somando as influências e espero que elas produzam o seu efeito no Conselho. Talvez não à primeira, já se sabe, isso porventura terá aqueles episódios e depois marca-se outra cimeira e haverá mais uma noitada, mas que isso acabe por produzir o seu efeito,
que água mole em pedra dura, tanto bate até. Já diz o povo português e lá terá a sua razão. Antónia Alvarez pergunta-lhe o seguinte: face a tudo o que tem dito nesta conversa, consegue ter uma palavra otimista ou só consegue ver nuvens negras no horizonte? Não, eu vejo a possibilidade de uma resposta da Europa a esta crise à altura das circunstâncias. Essa possibilidade existe. E o pequeno passo que foi dado no Eurogrupo, hoje, já antes, aliás, a carta assinada por 9 governos, entre os quais o português, propondo os Corona Bonds, portanto, uma solução solidária para a crise. Depois, o pequeno passo no Eurogrupo. Hoje, o Parlamento Europeu, com uma resolução conjunta, também no mesmo sentido, isso são sinais positivos. As medidas que a Comissão Europeia tem vindo a tomar vão na direção certa. Agora, simplesmente, o drama que temos pela frente é de proporções tais que realmente nós precisamos de um plano de recuperação da economia. Não pode ser com pequenos remendos e pequenas medidas aqui ou acolá. Precisamos, de facto, de ambição nessa resposta. E isso está por provar, mas eu tenho esperança. E tenho, aliás, também a esperança de que o primeiro-ministro português, eu testemunho isso aqui no Parlamento Europeu e nas instituições europeias, consiga, com a sua influência já comprovada em muitos combates, levar também água ao seu moinho. Ele é um construtor de soluções, é uma voz respeitada, está do lado certo neste combate e eu tenho esperança que isso ajude a fazer a diferença. Irá fazer de certeza. Sr. Deputado, agradeço, sei que daqui a 5 minutos precisamente tem um compromisso no Parlamento Europeu. Agradeço a sua presença, agradeço as suas respostas em nome das centenas dos milhares que estiveram connosco nesta sensivelmente hora aqui de conversa sobre os Eurobonds. Esta iniciativa da Delegação Socialista Portuguesa do Parlamento Europeu nesta quinta-feira fica por aqui. Vamos regressar em parceria com o Sapo 24 na próxima terça-feira, dia 21, desta vez para falar com o deputado Carlos Zorrinho sobre transição. Próximos temas: economia, digital, saúde, democracia, emprego. 9 temas, 9 debates, 9 deputados no site do Facebook da Delegação Socialista Portuguesa no Parlamento Europeu e também em Sapo 24. Obrigado. Uma boa tarde.